8h06. Agora eu vou conversar direto com o Dante Graça. Vou conversar com o Dante Graça, direto da redação do Jornal A Crítica. Eu me embolei aqui na chamada da vinheta, viu, Dante? Bom dia, meu amigo. Bom dia, mano. Tá perdoado, tá perdoado. Perdoado, né? Será que tá perdoado o Senado também, Dante? O Senado eu acho que não tá perdoado não, mano. Mas a situação é o seguinte, para você de casa que está acompanhando a gente, viu? Falando sobre ética no Senado, quase no fim do ano, finalmente, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será instalado, né? Vamos lá, nós estamos em setembro, dia 18 de setembro. Mais da metade de setembro, dia 18 já aqui, né? Exatamente, passamos da metade. O que é esse conselho para as pessoas de casa entenderem? Você pode explicar para a gente, Dante, por que é importante o Senado da República ter este órgão funcionando, senadores atuando nessa área? Explico sim, Emanuel. Bom, essa comissão de ética, a gente sabe que o Senado ele tem várias comissões, ele tem vários grupos de trabalho definidos e esse especificamente é para apurar a conduta dos parlamentares, né? Se eles estão de fato atuando como se espera, se eles não estão quebrando algum regimento, se não estão quebrando decoro. E a gente sabe, né, que os nossos parlamentares costumeiramente acabam saindo da linha, acabam agindo de uma maneira diferente da que a gente se espera, do que se espera de um parlamentar, né, do comportamento de um parlamentar que ganha muito bem, que ganha mais de 30 mil reais para trabalhar fora todos os penduricalhos que ele tem ali. E eles demoraram a gente está em setembro, né? Mais de 9 meses aí desse ano para instalar essa comissão, né? Que beira o absurdo, né? Beira você imaginar aí que se a gente for pensar que se a gente levar bem em Caxias aí essa situação, são pelo menos aí 7 meses de trabalho já em andamento, né? 7 meses de trabalho que poderiam ser analisados, ser avaliados, ser questionados por parlamentares mesmo. E até agora nada, essa comissão não está instalada e agora, depois de mais de 9 meses desse ano que ela vai sair. E o curioso é que, assim, anunciaram que ela vai ser instalada, legal, e a gente ainda não sabe quem vão ser esses membros. Exato. São 15 titulares, 15 suplentes e ninguém sabe, né? A gente já sabe que tem na mesa lá do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, requerimentos que devem ser analisados pela comissão. E ele também não fala quais são, tipo, algum senador já fez alguma denúncia contra outro, já fez alguma representação contra outro, e a gente também não sabe quais são. Ou seja, o que fica claro aí para quem está acompanhando essa história? Falaram que vão anunciar como um cala-boca, não, pô, finalmente a gente vai instalar essa comissão. Mas ninguém sabe quem vai fazer parte, ninguém sabe quem vai ser o suplente, ninguém sabe que tipo de representação já está tramitando lá. Então, assim, pouca transparência, pouca ação e jogo de cena, né, nesse momento. A gente precisa ver quando que finalmente a gente sabe que as coisas no Senado tramitam bem devagar se elas forem para gerar punições, né? Então a gente precisa saber quando que de fato ela vai começar a funcionar e quando começar a funcionar, quem vão ser esses membros, né? O que vai ser colocado, o que ele vai ser discutido e se vai ser efetivo, né? Eu gosto de lembrar de uma cena clássica aí, acho que quase todo mundo viu Tropa de Elite 2 ali, lá no final. A gente tem como o presidente da comissão de ética um dos parlamentares mais corruptos ali, o cara que chefiava o esquema de corrupção lá no Rio. E a gente sabe que isso acontece muito, né? Então a gente precisa estar vigilante, não só com relação à instalação, mas com quem serão esses membros, né? Exatamente. E essa, inclusive, é uma das desculpas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que diz que demorou. Essa demora é porque os partidos e as bancadas demoraram a indicar os nomes dos senadores que iriam compor essa comissão. Só para vocês de casa ter uma noção da importância desse assunto, por que a gente está discutindo esse assunto. É o conselho, é a comissão, né? A comissão de ética que começa os processos de cassação de mandato por quebra de decoro. Exatamente. Tudo começa nesta comissão. Se não existe a comissão, logo ninguém será cassado, nenhum processo será aberto. E fica claro para a gente também, Dante, pelo menos no meu ponto de vista, é que os parlamentares estão dispostos a todo momento ou indispostos a tocar em assuntos que de alguma forma possa respingar neles ou que possa ser utilizado contra eles. Seja para aprovação de leis, seja a questão do abuso de autoridade, que a gente já discutiu aqui, né? Exatamente, ou qualquer outro tipo de lei. E a gente entra agora no outro assunto.
por exemplo, que interessa aos políticos ou à classe política, sobretudo a classe política profissional, ou seja, pessoas que vivem da política e para a política, para o qual política não é projeto, e sim meio de vida, ou é profissão, né? Olha só, eles estão lá, o fundo eleitoral já passou alguns pontos, né? Alguns pontos polêmicos já foram retirados do texto e já voltou para a Câmara dos Deputados. Ou seja, o Senado já deu lá a maquiadazinha e já voltou para a Câmara dos Deputados. Negócio rápido, né? A coisa e já vai ser analisado hoje, né? Porque eles precisam correr para definir esse fundo até um ano antes da eleição. Então eles precisam, aí, via de regra, eles têm 2 semanas para definir essa questão. O que aconteceu, né? A gente viu lá, a Câmara aprovou um texto que previa o fundo eleitoral para o ano que vem e cheio de pontos polêmicos, trazia, por exemplo, permissão para que você conseguisse pagar advogado fora da campanha com recurso de fundo eleitoral, trazia de volta para a nossa televisão, para a nossa tela, para a TV aberta, aquela propaganda partidária gratuita, gratuita para eles e que a gente pagava do nosso bolso, aquela coisa chata de propaganda partidária no momento que nem eleição tinha e sem efetividade nenhuma. Trazia alguns pontos bem polêmicos e essa matéria aprovada na Câmara foi para o Senado. O Senado, por sua vez, retirou esses pontos polêmicos e se ateve especificamente à questão do fundo. O que o Senado definiu? O Senado definiu não definir, né? Sendo bem claro. Foi essa a opção do Senado. Eles não estipularam um fundo, eles chegaram, ele pode ser, a gente teve na eleição passada 1,8 bilhão, 1 bilhão e 800 milhões de reais de fundo eleitoral. Ele pode ser menor, igual ou maior. Ou seja, não definiram absolutamente nada. Efeito prático disso, jogaram a bomba no colo da Presidência da República. Porque qual é a questão? Isso vai ser definido na lei orçamentária anual. Quando a lei orçamentária for colocada, for destinada, for enviada ao Congresso, ela vai dizer, o recurso é X, o valor é X. E aí, a partir daí, tendo essa via vindo de lá, a gente sabe que eles conseguem fazer a articulação para tentarem conseguir outras coisas, né? Esse texto, como ele saiu da Câmara e foi para o Senado, ele agora volta para a Câmara. O Rodrigo Maia ontem manifestou um pouco de descontentamento com relação à postura dos senadores, com relação a eles terem retirado alguns pontos. Disse que está disposto a deixar o texto um pouco mais claro, para que esses pontos sejam aprovados hoje na Câmara novamente. Resta saber se algumas horas é suficiente para esse texto ficar mais claro, ou se isso já faz parte de um jogo de cena para conferir poder a um lado e a outro, para nenhum só sair como o pai da criança nessa história. Né? Exatamente, e hoje está todo mundo querendo ser pai da criança. O que eu sei é que o pai que vai pagar essa conta somos todos nós, até porque o Rodrigo Maia está com um discurso afiado. Sem financiamento público não há democracia. É bonito, né? Ele defende de uma maneira bem... com aquela pose dele que ele tem, Eu acho que ele vai fazer um quadro, inclusive, com essa frase e colocar na sala dele. Sem financiamento público não há democracia. E isso já é uma pressão, né? Já é uma pressão que ele faz em cima tanto dos pares ali do Congresso, quanto do próprio presidente, que na hora que tiver que mandar essa lei orçamentária, do ministro Paulo Guedes, quando eles tiverem que estipular isso, eles já sabem, não mexe muito com o cara ali não, faz um agrado ali, porque senão depois ele vem, ele empaca alguma coisa, a gente tem a reforma tributária em questão, a gente tem outros pontos aí de interesse do governo ali sendo analisados pelo Congresso, então ele faz essa pressão para conseguir o que ele quer daqui a pouco. Exatamente. E, meus amigos, eu não sei o que é pior. A gente pagar essa conta desse fundo partidário público aí, ou continuar como estava, em que o Caixa 2 recebia o dinheiro de sei lá de onde recebeu esse dinheiro, o poder econômico financiando campanhas políticas aí, sem nenhum tipo de transparência. Eu, sinceramente, não sei o que é pior. Agora, Dante, a gente já não tem mais tempo para continuar esse papo, mas antes de encerrar a interação de hoje, eu gostaria de compartilhar uma curiosidade, viu, Dante? Presta atenção nesse documento aqui. Coloca na tela, por favor, o documento para a gente aí. É o histórico de uma licitação que aconteceu ontem. E me chama a atenção, Dante, o valor das unidades de água. Eu não sei se dá... Olha aí, tá vindo o destaque ali. Tá vindo o destaque. Na descrição, nós temos a garrafa de água mineral a gás a R$ 1,60, não é isso, Dante? Isso, exato. Mas lá na planilha, no valor unitário, tá quanto, Dante? R$ 160. O mesmo ocorre na garrafa de 350 ml sem gás. R$ 1,40 aqui na descrição, mas lá no valor unitário, Dante?
R$ 140. Foi um erro de ortografia, foi um erro de digitação? A gente espera que seja, né, Manuel? Porque assim, além de, mesmo que seja um erro de digitação, ainda tá caro, viu? Ainda tá caro, porque eu fiz uma busca de preços ainda agora naquele sistemazinho da Cefaz, no Busca Preços. Essa água ali em vários supermercados ela sai 55 centavos. Se a prefeitura vai comprar mais de 10 mil, né, já tá caro. A 100 gás é 10 mil. Agora você imagina... Agora tu imagina comprar a 140 reais uma garrafa. Aí a água tem que vir fazendo massagem, ela tem que fazer todo um tratamento facial também, ela tem que servir para muita coisa, só para beber água, não, tá muito de caro. repente a água vem da fonte da juventude. Tomara, essa aí eu pago. Gênero, né? Faço agora, esforço passado 3 vezes, aí dá... Agora é o erro de digitação que, de repente, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas devia ficar atento, né? Ou a equipe da Prefeitura também ficar atento nesse processo para ver o que está acontecendo. Sim. Afinal de contas, foi publicado ontem ou foi hoje? Foi ontem, né, meu diretor? Publicado ontem. E a gente espera que eles revisem isso aí, porque se não comentar, se não chamar a atenção, né, vai que um negócio desse passa e aí gera todo um problema, todo um custo pro erário, e depois ter que recorrer, ter que ir lá voltar para pegar de volta, não dá. R$140 numa água é bem complicado. Não tem como, né? Não tem como mesmo. Dante, muito obrigado pelo papo, pela conversa, meu irmão. Até amanhã, viu? Amanhã obrigado, a gente volta aqui, viu? Até amanhã. Um abraço. Vamos fazer um intervalo agora, meu diretor? Olha, e depois do intervalo você vai conhecer as jogadoras de uma equipe de handball formada por mulheres acima dos 40. Elas jogam pra valer, viu? Elas jogam pra valer.